queridos, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos finalizar o nosso estudo sobre o sistema nervoso. Vamos terminar vendo os últimos órgãos do sistema nervoso central que faltam: o cerebelo, o bulbo e a medula. Vamos lá? O cerebelo é um órgão do encéfalo localizado na região posterior do cérebro. E ele recebe esse nome porque o seu nome deriva do latim e significa pequeno cérebro. O cerebelo é responsável pela manutenção do equilíbrio, da postura, dos movimentos voluntários, do controle da elasticidade e resistência muscular e também é responsável pela aprendizagem motora. As bebidas alcoólicas atingem diretamente o cerebelo. Então, quando uma pessoa bebe demais e fica embriagada, ela não consegue coordenar os seus movimentos musculares e manter o seu equilíbrio, e os seus movimentos vão se tornar mais bruscos, imprecisos e descontrolados. O bulbo, ele é um órgão que estabelece a comunicação entre o cérebro e a medula, pois ele se encontra bem no meio desses dois órgãos, e ele está relacionado com o controle cardiorrespiratório, o controle cardíaco e o controle dos movimentos respiratórios, e também ele vai controlar alguns atos involuntários, chamados de reflexos, como é o caso da mastigação, da fala, do piscar dos olhos, da secreção lacrimal e do vômito. E quando uma pessoa recebe um impacto muito forte nessa região do bulbo e acaba tendo uma lesão nessa região, ela sofre morte instantânea, porque como ele é responsável pelo controle cardiorrespiratório, se paralisar esses movimentos, o movimento respiratório e cardíaco, a pessoa morre, Então, choques muito fortes nessa região podem causar, então, essa morte instantânea da pessoa. A medula espinhal é um cordão cilíndrico, a parte mais alongada do nosso sistema nervoso central, que é composto de células nervosas e está localizada no canal interno das vértebras. A sua função é estabelecer a comunicação entre o corpo e o sistema nervoso e agir também nos reflexos, protegendo o corpo em situações de emergência em que é preciso que haja uma resposta rápida. Portanto, quando nós tocamos num espinho, as estruturas sensoriais da pele enviam impulsos ao cérebro, mas ao passar pela medula, essa medula vai partir dela impulsos nervosos em direção aos músculos da mão. Então, eles vão se contrair rapidamente, movendo a nossa mão para longe dos espinhos, ali não houve nenhum raciocínio para tirar a mão rapidamente. Essas ordens que vieram foi da medula e não do cérebro. E essas ordens provocaram movimentos que não dependeram da nossa vontade, que são que é esse ato reflexo de tirar o dedo do espinho. Enquanto isso, o impulso nervoso chega ao cérebro e permite que tenhamos consciência do fato que ocorreu ali. E isso acontece em milissegundos, é muito rápido, mais rápido do que um piscar de olhos. Nós vimos que tanto o bulbo quanto a medula são responsáveis por atos reflexos do nosso corpo, Então, nós nascemos com esses reflexos, eles são chamados de reflexos inatos. Porém, algumas reações podem ser condicionadas, pode ser criada uma condição entre situações para que essas reações sejam condicionadas a essas situações. Um exemplo que nós temos foi um experimento feito por um médico russo no início do século XX chamado Ivan Pavlov. E esse experimento, inclusive, ficou conhecido como os cães de Pavlov,
né? Então eu vou explicar aqui para vocês, né, como que aconteceu como esses experimentos e o que ele descobriu. Então, o Pavlov, ele treinou cães para que eles ficassem com água na boca sem que houvesse nenhuma comida por perto. Funcionava mais ou menos assim. Toda vez que os cães eram alimentados, o médico tocava um sininho. Com o passar do tempo, os cães começaram a associar as badaladas do sino à comida e chegavam a babar só de ouvir o sino, mesmo que o pratinho deles estivesse vazio. Então, a ideia de Pavlov era propor uma novidade científica, os reflexos condicionados. Então, nós vimos que os seres humanos já nascem com certos reflexos, mas o que o Pavlov descobriu é que esses reflexos também podem ser criados, né? Então, ele conseguiu condicionar a salivação dos cães ao barulho do sino e à oferta da comida. Então, chegou um momento em que ele não ofertava mais a comida, mas ele batia, tocava o sininho e mesmo assim, mesmo sem a comida estar presente, o cão salivava como se ele estivesse faminto, né? Então, esse experimento nos mostra que, apesar dos atos reflexos inatos que nós temos no nosso corpo, também podem ser criados novas situações, novos reflexos que são condicionados a algumas situações que nós vivemos também. E aqui nós chegamos ao final de mais um assunto. Nessa aula nós finalizamos então o assunto de sistema nervoso, estudando o cerebelo, o bulbo e a medula, que foram os órgãos do sistema nervoso central que estavam faltando, né? Na nossa próxima aula, nós iniciaremos o conteúdo de sistema endócrino. Estaremos estudando as glândulas do nosso corpo. Eu te espero na próxima aula. Até lá!